34 anos, eu nasci em Tubiacanga e eu sou faixa preta. Cara, eu comecei no judô lá em 2006, lá onde eu trabalho hoje em dia, sou professor, lá no polo de Tubiacanga, se eu não me engano, acho que é o 4º polo mais antigo de reação. Tudo começou quando eu vi uma galera não fazer judô, né? E eu era um garoto que não fazia nada no horário que tinha aula. E de repente um colega meu, que era na verdade era muito amigo meu, né? Ele pegou o kimono e falou, cara, eu vou lá, não tô fazendo nada, eu vou aprender alguma coisa. E aí ele me convidou, eu fui também. E desse primeiro dia em diante, eu falei, cara, isso é bom. E daí eu comecei. E foi isso, a trajetória foi percorrendo. Daí teve um tempo que eu virei faixa azul, fui para a primeira competição. Depois eu participei de uma competição um pouco mais séria, que foi um campeonato estadual. Aí perdi, aí na próxima competição eu ganhei, aí comecei a tomar o gosto e não parei até hoje. Cara, quando eu percebi, foi quando eu comecei a aplicar os golpes certinhos, né? Eu tinha muito uma questão de ego. Tinha um rapaz que na época que eu comecei, né, era faixa branca, ele era faixa laranja. E ele me ganhava muito, ele me derrubava direto e eu falei, não, eu tenho que ser melhor do que aquilo ali, eu tenho que superar esse obstáculo, né? E aí eu dei um golpe nele e ele falou, caramba, cara, tu fez um golpe certinho. Daí eu comecei a treinar forte e quando eu ganhei a primeira competição eu falei, não sai mais daqui não. Que agora eu aprendi o caminho, eu acho que eu posso trilhar um caminho diferente e seguir uma vida de repente de atleta. E foi assim que tô até hoje. A minha relação com o Flávio, cara, a gente começou lá, né, na abertura do polo, quando de fato teve a obra lá, né, na inauguração do polo, ele apareceu lá com o pessoal, tiramos foto. E dali em diante eu comecei a pesquisar sobre ele, sobre a vida dele como atleta, né? E como eu me apaixonei pelo judô, eu queria aprender. Então, para mim, o Flávio foi um espelho, né? Eu comecei a observar os vídeos dele, tentava fazer tudo o que ele fazia, né? Inclusive, um dos meus golpes mais fortes foi um golpe que ele fazia muito também, que era o kata otoshi. E depois que eu aprendi a fazer o kata otoshi, sei lá, parece que minha vida no judô como atleta, ela ficou um pouco mais forte, digamos assim, né? E pra mim virou referência desde então. Desde 2006, 2008, por aí que eu virei atleta. Eu comecei a pesquisar muito sobre ele, os golpes, a movimentação dele, o que ele fazia. E foi daí que eu, sei lá, virei fãzaço no Flávio até hoje. E essa relação, ela, né, se prolongou aí ao longo dos anos. E hoje em dia, além de ser meu ídolo no esporte, o Flávio foi um cara que me propôs algo diferente, né? Hoje em dia, se eu sou alguém na vida, é graças ao Instituto Reação, graças ao esforço que o Flávio fez para melhorar a vida de muita gente. Cara, ser professor é uma coisa que eu não imaginava, né? Eu queria curtir o judô, eu queria ser atleta. Mas teve um período que eu tive que parar por causa do trabalho, né? Eu trabalhava no aeroporto e não tinha tempo para treinar. E aí, o momento em que eu tava de folga, assim, eu fui lá ver o judô como é que tava, depois de um tempo afastado. Tinha um professor novo lá e ele soube, né, através de outro professor, na minha trajetória, ele me convidou a treinar, me ofereceu logo um kimono de cara, falou, cara, vamos treinar, eu sei que você fez parte aqui do polo, me ajuda aqui, vem treinar para incentivar a galera, porque o polo não tava muito legal. Ele vem, vambora, voltei a treinar de fato. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Já que você é uma das pessoas que estavam aqui desde o início, eu acho que você pode me fazer essa ponte, né? Trazer os alunos de volta para cá. E aí eu comecei a tomar gosto, né? Por auxiliar ele nas aulas. Ele falou, cara, você quer virar um estagiário? Eu arrumo para vocês de novo uma condição de bolsa de estudos. E aí ele conseguiu. E eu comecei a estudar em 2017. Virei estagiário de judô lá. E foi que eu comecei a tomar gosto pela profissão. Hoje em dia, de fato, eu me sinto muito confortável fazendo o que eu faço, me sinto feliz. Eu digo pra galera que eu não tenho trabalho, eu me divirto trabalhando, né? E pra mim é satisfatório. Um exemplo hoje, essa aula que eu dei aqui, eu elogiando as crianças, eu cheguei a me arrepiar, né? Porque de fato é bom você ensinar alguma coisa e ver que eles estão aprendendo. E cara, pra mim não tem satisfação maior do que isso. Cara, é um sentimento de gratidão. O momento que a gente tá ali, né? Tipo, se dedicando a uma coisa e ver que o aluno prestou atenção, ele consegue aplicar certinho na forma que você ensinou, cara, é coisa de arrepiar. Acho que é só você passando pra você saber o que é. É um sentimento inexplicável, cara.
falei pra você, eu tava aqui dando aula, eles fizeram exatamente do que eu pedi, da forma que eu pedi até um pouco mais. Eu vi um aluno pequeno se dedicando ali, dando um sangue, né, pra aprender aquela situação ali, e cara, eu falava pra eles, eu aplaudia eles e me arrepiava. Então pra mim é um sentimento inexplicável, é muito bom, de verdade. O ciclo ele começou, né, com o Flávio lá, os alunos mais antigos dele, que de fato eram alunos dele, que ele dava aula. E eu, quando virei professor do Instituto Reação, eu queria algo mais, eu sabia que eu poderia algo mais, né? Poderia expandir essa minha área de trabalho. E quando eu vi que o Flávio criou o ciclo, eu fui no Instagram dele, né, e falei, Flávio, eu quero participar também, cara, eu quero expandir meus conhecimentos, né, meus aprendizados também, quero mostrar pra todo mundo que eu sou capaz. E tô aí. E aí foi ele que falou, não, tudo bem, por mim, pô, vai ser ótimo ter você aqui, vambora, fala com o André, na época era o André, que era o coordenador. E o André me deu uma vaga logo de professor auxiliar, lá no Santo Agostinho, na Barra. Eu fui, cara, tomei maior gosto e tô aí. Em relação aos valores, eu acho super importante, porque assim, lá onde eu dou aula, as pessoas não entendem muito sobre isso, né? Sobre o que de fato é o esporte com valores. Eu acho que todo atleta ele tem que ter um princípio, né? Tem que ter uma disciplina para encaixar de acordo com o esforço dele ali. Porque uma coisa é você ser super atleta, outra coisa é você ser um atleta diferenciado, né? Digamos que eu seja um atleta bom, mas não tem aqueles princípios de honra, honestidade, responsabilidade. Eu acho que destoa muito, né? Acho que o cara pode ser bom, mas se ele não tiver um norte aí, ele pode ter uma tendência ao fracasso um pouco mais rápido. Tem uma história que me marcou bastante, foi quando eu fui para uma competição, né, e eu não estava treinando muito bem. Eu gosto muito de desafio, né? Acho que o que me desafia me torna muito mais forte. Eu fui para uma competição, não estava treinando muito bem, porque eu tinha essa rotina de trabalho, mas o meu professor falou assim, cara, vambora, que eu acredito que mesmo você não treinando tão bem, você vai conseguir alguma coisa. E eu fui, e chegou lá, tinha um atleta que ele era muito bom, e eu consegui ganhar esse atleta em menos de 10 segundos com esse golpe que eu falei, que eu estudei bastante do Flávio, catar o toast. Então pra mim essa coisa fica na minha cabeça até hoje. Eu tenho uma foto desse momento, aplicando esse golpe, e pra mim foi acho que um dos momentos mais marcantes assim, na minha trajetória de judô. Cara, judô pra mim é vida. O judô ele transformou minha vida. Antigamente eu não tinha essa perspectiva de vida, né? Eu queria ser muitas coisas, mas eu não me via como nada. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer judô, que eu comecei a entender sobre o esporte, os valores do esporte, como eu já disse, eu tive um norte e vi do que eu era capaz, eu vi que eu podia, através do judô, mudar minha vida, e eu segui aquela linha de raciocínio, não desisti, tive vários obstáculos, e foi isso. Consegui, tô aqui até hoje, me sinto um vencedor na vida devido ao judô.